Vozes diversas, diferentes saberes. Esse é o tema do Salão URGS 2018. Neste ano, o evento ocorre de 15 a 19 de outubro, uma semana de compartilhamento de conhecimentos dentro da universidade. Contando com 6 diferentes salões distribuídos aqui no Campus do Vale, o momento é propício para que o público conheça as atividades desenvolvidas na universidade em ensino, pesquisa e extensão, através da apresentação de trabalhos, palestras e debates. A cerimônia de abertura contou com a participação da jornalista Fernanda Carvalho, da escritora Cíntia Moscovitch e do cineasta Giba Assis Brasil, que procuraram falar de temas atuais que impactam a sociedade e que precisam ser discutidos dentro e fora da universidade. Quando nós começamos a pensar no mundo de hoje, a gente se deu conta de que tinha alguma coisa positiva. Como tudo tem os dois lados, tinha uma coisa positiva. E essa coisa positiva era o fato de que do final do século XX para cá, todos aqueles que a gente tinha e que considerava a margem do discurso do poder começam a adquirir voz. Eu não estou dizendo com isso que esteja concluído, está em processo, mas já tem voz. Inclusive a própria universidade, que sempre foi tradicional e que sempre foi elitista, se abriu para a diversidade. E foi a partir dessa discussão que nós tivemos que surgiu Vozes Diversas, Diferentes Saberes. Hoje não se trata mais de só a universidade ser ouvida, mas de se ouvir os diferentes saberes que vêm com essas vozes diversas para dentro da universidade. Quando se fala no mundo acadêmico, eu acho que a gente fala de muitas vozes, né? Porque o mundo acadêmico ainda deixa de fora muitas vozes. A gente tem mudado isso com as ações afirmativas, né, ao longo desses mais de 10 anos, mas a universidade ainda é um mundo em que aquele mundo branco, hétero, machista é muito dominante, né? Então acho que quando a gente fala nessas vozes diversas é trazer mais mulheres, ou todas as outras etnias que fazem parte da sociedade brasileira, para dialogar nesse espaço, não só estar nesse espaço, né? Mas é por isso que são vozes, né? Quer dizer, para falar e para ter essa troca de conhecimento também com essa parte da população que na maioria das vezes ainda não tem acesso a esse mundo acadêmico. O saber tem um saber que é o saber da rua, que é o saber do cotidiano, o saber que se aprende só vivendo. É um saber que precede, inclusive, o fazer acadêmico. E esse é o conhecimento que a universidade tem tentado incorporar, porque esse é o saber mais perene, esse é o saber que não é de modismo, é o saber que não depende de qualquer corrente, é o saber da nossa gente, o saber que se faz em cada região do nosso país, é o saber que se constrói resistindo. Nos últimos anos, a universidade pública brasileira tem dado uma atenção muito especial, por exemplo, aos saberes dos povos da floresta, dos índios brasileiros, que tem muito a nos ensinar a respeito de como lidar com a natureza, de como lidar com o ser humano, de como lidar com a nossa vida. A gente está começando a descobrir que a gente tem que ouvir isso, a gente está começando a descobrir que a gente precisa conversar melhor com esses povos, que a gente quase exterminou, que eles ainda estão aí, eles ainda dialogam conosco, ainda existem e ainda tem uma voz muito importante para ser ouvida no país. A URGS é muito grande, a diversidade da URGS é enorme, inclusive em termos de áreas de conhecimento, nós não conhecemos a nossa própria produção. E com o salão nós mostramos a cara da URGS. E neste salão, diferentemente, nós mostramos a cara da URGS no contexto em que vivemos. O mundo acadêmico ainda é onde a gente entra cheio de sonhos, né, e com vontades de mudanças, e quando a gente percebe na prática, no dia a dia, que a gente realmente pode conseguir fazer essa mudança e levar isso para o nosso dia a dia lá fora, é fundamental. Eu acho que aqui é que tem que acontecer esse tipo de coisa, né, esse tipo de troca, e eu acho que eventos como esse são importantíssimos e, como eu falei, todo mundo só vai sair daqui mais enriquecido do que entrou. Quem não vier para o salão vai sair perdendo, né? Porque as vozes diversas e os diferentes saberes estão aí à nossa disposição para nos enriquecer como pessoa
e para nos enriquecer como cidadãos. E essa é a hora. Vem para o salão.